Os últimos 5 anos eu tenho escrito sobre isso e apresentado trabalhos sobre isso. Eu vejo o que a gente está chamando de uma primavera feminista acontecendo, né? As mulheres, elas tinham bastante dificuldade para fazer arte, né? Dificuldades sistêmicas, assim, porque elas tinham dificuldade de estudar, de entrar nas academias. Mesmo talentosas, elas podiam treinar bem menos do que os homens e muitas vezes tinham que ceder a sua carreira às necessidades de ser mãe ou de cuidar da família, né? Já na arte moderna, a gente começa a ver mulheres podendo participar bem mais do circuito, né? Começam a ser, no final do século XIX, elas já vão ser aceitas em várias academias, né? Mas as posições de comando continuam não sendo predominantemente ocupadas por mulheres. Na verdade, o que parece que ainda é mais difícil para as mulheres são os postos de direção, os bastidores do sistema das artes, né? Esse ano, além dos shows, a gente tem uma residência artística que começou lá em abril e que são para 15 artistas daqui do Rio Grande do Sul. Então elas têm encontros quinzenais como orientadora, elas têm projetos e também uma necessidade de profissionalizar mulheres na parte técnica, porque também é uma coisa que eu como produtora sofro muito, assim, é ter que conviver e ter que lidar com alguns tipos de homens na parte técnica, né? Que é uma coisa insuportável, assim, né? Principalmente na parte de som, na parte técnica, assim, de montagem de palco, de locação de equipamento. Então, assim, os caras sempre partem do princípio que tu não sabe nada, né? E peraí, né? Essas que trabalham com a linha de frente, digamos assim, elas ainda sofrem resistência dentro do meio, não é todo mundo que aceita a arte política ou politizada, digamos assim, né? Mas elas estão encontrando eco nessa comunidade que está se criando e que está aprendendo, né, a valorizar esse tipo de arte, né? Arte ativista, arte com conteúdo político, que trata das pautas feministas. O que eu mais gosto na escrita é isso, é botar para fora alguma coisa que eu preciso expor, que eu preciso falar. Muitas das minhas frases têm temas feministas, outras são mais sentimentais, assim, mas tudo eu acho que é coisa que eu quero expor e que eu vejo que as pessoas também se identificam. Eu acho que uma das primeiras coisas que a gente começou a fazer no início lá da Nítida eram perfis, né? Que eram de perfis de mulheres históricas, assim, que eram fotógrafas e muitas vezes eram próximas de fotógrafos homens e os nomes delas foram totalmente invisibilizados na história da fotografia. Então acho que pode dizer, por exemplo, tem uma Henri Cartier-Bresson, tinha a Martine Frank também, né? Então, só que elas todas foram apagadas da história, foram esquecidas. E muitas tiveram um papel central. Tem a história do Robert Capa, que foi criado pela uma criação em conjunto com a Gerda Taro, e ela só ficou conhecida agora, e um conhecido é muito limitado, porque eu acho que ainda se fala sobre esses grandes nomes, né? Então elas estão sendo trazidas, mas ainda muito pouco, acho. Várias pessoas no meio artístico que acham que, na verdade, essas mulheres ficaram invisibilizadas porque elas não tinham talento, né? Que seria esse o grande critério. Que, na verdade, se tu tem talento, tua obra acaba aparecendo. Mas o que a gente pode observar é que isso não é verdade, né? Porque o sistema vai peneirando não só por talento, mas por relações políticas, por gênero,
racial, por etnia, por vários outros critérios interseccionais, digamos assim. Então, a gente em primeiro lugar, tem que se dar conta que ocorreu essa invisibilização e que ela não só ocorreu, como ela segue ocorrendo, apesar de parecer tudo tão mais aberto hoje em dia. A rua, ela tem A rua, ninguém manda no que a rua diz, entendeu? Então é um espaço muito bom para comunicação, na verdade. Tu pode colocar o que tu quiser ali e qualquer pessoa pode acessar, né? Então isso que é muito legal. 10 anos atrás a gente não via nessa proporção manifestação de mulher na rua, né, pintando e colocando temas feministas mesmo nas paredes, né, como a gente está vendo agora. Eu fiquei pensando sobre isso, né, como, tipo assim, será que o Concha ele já não tem uma data de validade? Porque eu fico assim pensando, né, quanto tempo vai durar essa necessidade de afirmação constante, né? E eu acho que bastante tempo, assim, né? Ele segue sendo importante, segue sendo necessário, né? E todas essas ações que dão espaço para as mulheres, né? É necessário, ainda mais em locais mais conservadores como o Rio Grande do Sul, né, que essas mulheres possam sim fazer arte feminista com todas as pautas que elas têm direito de abordar. Assim. O que acontece comigo pessoalmente, às vezes quando eu trabalho em evento, eu sou a fotógrafa e eu levo um assistente homem, as pessoas se dirigem a ele para perguntar coisas em vez de a mim. Eu tenho que dizer, não, eu sou a fotógrafa. Então são às vezes pequenas coisinhas do dia a dia, muito na faculdade, né, na graduação, que as meninas trazem os professores de comentários e também de assédios, né? Eu tenho muito assédio também no meio fotográfico. E outras coisas que a gente pesquisa e vai contra é a pouca participação das mulheres nos concursos, nas premiações, né? Não nos concursos. Então, acho que é um trabalho constante, né? Assim, então, eu com os meus amigos mesmo, assim, por que pra ti é tão mais fácil ir num show de um cara, mesmo que seja meia boca, e aí mulher tem que ser incrível, né? Tipo assim, pra mulher ser boa, ela tem que ser maravilhosa, não pode ser meia boca. Agora, coisa de merda que a gente vê de homem, que a gente vai, que a gente paga, e os caras não se dão conta disso, né? E por mais que a gente veja hoje, dá a impressão de ser mais igualitário, né? Quando se faz pesquisa sobre a presença de mulheres em acervos de instituições, a diferença ainda é muito grande. A gente vai ter mais ou menos 30, no máximo, uma instituição mais igualitária, 40% de obras de mulheres contra 60%, 70% de obras de homens, né? Mesmo com a maioria das mulheres frequentando cursos de artes, como é o caso do Instituto de Artes da URGS, que sempre teve presença massiva de mulheres, né? Mas isso não se reverte na quantidade de mulheres nos acervos. Houve um movimento bastante grande, né, com essa nova onda feminista em todos os meios. Na fotografia também, logo que a gente criou o coletivo, também vários outros coletivos foram criados no Brasil e também agora em Porto Alegre, né, recentemente. Então teve um crescimento e eu acho que tende a crescer também. As mulheres têm cada vez mais ocupado esses espaços e iniciativas como essa, sabe, demonstrar esse trabalho são coisas que são importantes, que tem acontecido mais, né? Acho que ainda tem muito espaço para a gente ocupar, seja na arte de rua, seja na música, dentro de galeria, sabe, em todos os lugares tem muito lugar que a gente precisa ocupar, mas acho que isso está mudando, sabe? A mulherada está se unindo e está se movimentando para as coisas acontecerem também. Acho que Porto Alegre tem muitas iniciativas e essa área está crescendo muito aqui, mais do que em outros lugares. Então, acho que a gente está com um cenário bastante privilegiado nesse sentido.